Bom dia, meninos! Vamos, gente! Anima? Hoje é segunda-feira, olha que delícia! 8 horas. Você que está ligado na Rádio SESI de Campinas,
Agora, exatamente 8 horas e 3 minutos. Você acabou de ouvir Aha, Take On Me. Bom dia, primeiro seis. Tum, 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 tum. Acabou o Rivotril. Tum, 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 tum. Meninos, e tudo certo para hoje? Todas as produções, tudo ok? Todo mundo vai apresentar hoje, vai ser lindo, maravilhoso? Eu espero que sim, que seja lindo, maravilhoso. Coisa boa, coisa boa. Vamos dar uns minutinhos aí para entrar todo mundo. Vamos ver quem vai entrar aí. Vamos esperar mais alguns minutos para a gente ver como é que vai fazer. Deixa eu achar meu caderninho aqui, que eu anotei nele. Como é que vai ser? Peraí. Um minutinho. Gente, cadê o resto de vocês? Ana Lúcia, cadê o resto do seu grupo? Ana Lúcia, Mariana. Estão aí as duas. Quem mais? Mirela tá aí. Ué, seu grupo tá todo aí, Mariana? Irene, Não, falta. falta a Irene e a Mona Lisa. Então, acorda esse povo, manda mensagem para esse povo aí. Aí tem um outro grupo aqui que não tem ninguém ainda, que é o grupo da Ashley. Ninguém entrou. Professor, o senhor disse que o Emerson ia apresentar primeiro, não? Oi. Então manda uma mensagem lá no grupo lá de vocês, pergunta para ele. Eu acho que eu tenho ele aqui também. Pergunta cadê ele? Ah, eu nunca salvei ele aqui não. Quem mais ia apresentar só? O Emerson, Gustavo.
Gustavo tá aí também não. E tem outro grupo que é Luísa. Rafael. Rafael do grupo da Luísa. Só ele até agora. A Ashley. A Ashley entrou também. E aí, meninos, como é que tá a apresentação de vocês aí? Rafael, Ashley, vocês têm um grupo aí. Tudo pronto? Tudo certo? Eu tô esperando o povo entrar, professor. Certo. Mas o que vocês já tinham justo aqui no slide aqui, que eu tô terminando o slide aqui. É só terminar aqui. Tá, beleza. Você tá no grupo da Ashley, né, Rafael? Tô. Tá. Ashley, Maria Eduarda, Miriane, Rafael Leal, Pode ser o Ashley, segundo. Isadora, Carolina, Luiz. Não entendi. Você apresenta pro grupo inteiro, é? Não, eu sou o último a apresentar. Acho que o primeiro a apresentar é a Ashley, senão é o Bertux. Entendi. Bom, eu acho que o único grupo que está completo aqui, deixa eu ver, é o grupo da Ana Lúcia. A Ana Lúcia está aí, a Mariana também, Mona Lisa, não, Mirella, tá. Falta a Irene e a Mona Lisa. Não tem ninguém completo aqui. Professor, Oi. no caso, a Irene falou que ela não vai poder participar da aula porque ela está trabalhando, mas ela mandou a parte da apresentação dela. E também a Mona Lisa, eu não sei qual é a parte dela na apresentação porque ela não mandou nada pra gente. A gente falou, ela não mandou nada. Então, no caso, as pessoas que vão apresentar mesmo estão aqui na sala. Certo. Então a Irene, ela vai ser representada e a Mona Lisa está fora. Eu Até o vou. momento, sim. Gente, é o seguinte, o que está acontecendo? Assim, nós trabalhamos, o Leandro e eu trabalhamos juntos, sempre em conjunto. Então, quando e parece que o que está acontecendo é que as produções do Leandro, elas estão faltosas, assim. Me parece, pelo que a gente tem conversado, pelo que nós dois temos conversado, os nossos planejamentos, que os encontros com eles estão bem frios, estão congelantes, assim. Está entrando pouca gente, participação de 1 e 2, sem envolvimento. Então, o que acontece? Nós vamos fazer uma avaliação bem, como que eu posso dizer? Bem individual mesmo, assim, de conversar sobre cada um de vocês para chegarmos a uma conclusão final. Então, nesse ponto, eu vou ser muito criterioso, nesse ponto de as responsabilidades serem assumidas e serem mantidas. Então, se o aluno estava no grupo, não fez nada, não participou, não está aqui, não entregou a parte dele para ninguém, não pediu nada para ninguém, esse aluno ele vai ficar realmente como se ele não tivesse se envolvido no projeto. Então, por exemplo, se a Mona Lisa não chegar aqui de última hora e resolver, não, eu fiz, está aqui e tudo, é como se ela não tivesse participado do grupo. Eu preciso muito que vocês me ajudem com essas informações. Se o fulano, Beltrano, Ciclano não deu moral, não apareceu, eu preciso pontuá-lo. É lógico que ele vai sempre ter a oportunidade de postar a tarefa lá no portal e mostrar que ele quis fazer. Mas a avaliação nunca vai ser igual a de vocês que estiveram aqui, beleza? Então tá, então... E o Emerson? Nada do Emerson ainda?
Mas eu só tinha colocado ele como primeiro, eu não tinha feito divisão não, né? E vocês têm condição de apresentar agora, Ana Lúcia? Tem sim, Hein? O que vocês tem. precisam? Você precisa É só do de post? compartilhar a tela, porque Certo. a gente vai compartilhar um vídeo e aí vai passar esse vídeo e depois a gente vai começar a explicar. Tá, eu mando para quem? Para você mesmo? Ai, peraí. Só um minuto, professor. Tá. Vê quem vai compartilhar a tela para eu colocar o host. Professor, Oi, a Mariana que vai compartilhar a tela. Mariana? Então tá. Mariana de Paiva? É. Mariana. Mariana, você agora é uma organizadora. Você pode compartilhar a tela, fazer o que você quiser. Ok, obrigada. Eu tô clicando na foto, só que só aparece foto. Eu queria compartilhar o vídeo. Eu não sei como é que Você tem faz. que. Você tá no computador? Não, eu tô no meu celular. Eu tô clicando em compartilhar. Ah, é porque no celular eu nunca mexi, eu não sei como é. Porque no computador, para você compartilhar um vídeo, você tem que deixar o vídeo aberto, aí você só minimiza ele, coloca ele na barra, né, de tarefas, e aí quando você pede para compartilhar, ele já aparece na barra, você clica em cima dele. Aí Entendi. antes de compartilhar, você precisa abrir o vídeo. Aí você minimiza o vídeo, aí você pede para compartilhar e clica em cima do vídeo, aí ele já abre o vídeo. Agora no celular. Se você tiver o link do vídeo também, quiser me mandar, eu compartilho ele aqui, se for um Não, vídeo que está postado em algum lugar. não, ele tá no celular mesmo. Ah, tá. Então você tem que dar um jeito aí. Eu não sei como é que faz, não. Mas devia estar no mesmo lugar das fotos na galeria, não? Tá, só que tipo, aparece foto. Aí só aparece as minhas fotos. Não aparece Hum. vídeo. Tipo, não tem a área principal do celular, sei lá, qualquer coisa assim, não? Como assim? Eu não entendi, desculpa. Não, é tipo, sei lá, para abrir em qualquer página do celular. É porque eu já esqueci, eu abri esses dias.
Você estava vendo alguma coisa? Eu não tô vendo nada. Alguém? Quer dizer, eu tô vendo a tela do seu celular, agora eu tô me vendo. No seu celular. Pera aí, eu Agora, vou colocar na galeria. Tá vendo? isso. Não tava dando pra Vendo? ver. Aham. Tô vendo. Só que não vai ter som. Ele é sem som. Tudo bem. Então, antes de começar o vídeo, primeiro bom dia para todo mundo. Só que o A vídeo tá gente vai falar rolando. O sobre a vídeo tá CLT. rolando. O Tirei, vídeo tá tirei, tirei. rodando. Tirei o Antes de, vídeo. é que você falou antes de começar o vídeo, né? E o vídeo tava rodando. É, Tá. então, bom dia para todo mundo. A gente fez o trabalho sobre a CLT. Os participantes do grupo é eu, a Mariana, a Mirella e a Irene. A Irene não pôde estar presente porque ela tem um compromisso, mas a parte dela ela mandou e está no vídeo. Bom, a gente fez um esquema de as nossas atrizes, né, a Mariana e a Irene, elas representaram alguns temas, algumas leis do CLT. E eu e a Mirella, após acabar o vídeo, a gente vai começar a explicar as principais leis, porque são muitas, né? Então a gente vai dar só uma explicadinha bem rápida em cada uma das principais. São 15, se eu não me engano. E é isso, então pode falar. Tipo, eu tentei representar uma gestante lavadeira. Eu não sei como é que. Eu acho que é assim. Uhum. Grávida com a lei, trazendo ela para os dias de hoje, se ela tivesse com a lei da maternidade e se caso ela machucasse também, que ela machuca aí. Só que não vai aparecer muito bem eu machucando, mas é isso. Eu vou colocar aqui. Acabou. Deixa eu... Então, gente, esse foi o vídeo. Pelo uso é muito ruim de compartilhar vídeo, mas valeu a intenção e eu acho que deu para vocês verem. Ficou bem legalzinho, eu adorei. Adorei. Eu Então, adorei o vídeo de vocês. E assim, mesmo sem o áudio, ele ficou autoexplicativo, assim.
Mesmo se você não tivesse colocado legenda, ia dar para entender a mensagem que vocês quiserem passar. Eu amei. Agora, eu preciso que vocês postem esse vídeo lá no portal, lá na plataforma, para validar esse trabalho de vocês, na hora que eu for avaliar juntamente com o Leandro, tá? Ok. Até, Tá bom. até dia 10. Tem até dia 10 para vocês fazerem as postagens do que for apresentado aqui hoje. Professor, Professor, Ah, tá, pode desculpa, falar. gente. Era só um comentário do vídeo, da gravação do vídeo. Nossa senhora, quando eu fui gravar aquela parte que eu tô descendo assim, aí foi as trouxas caiu, foi mó comédia. O Aonde, vídeo. onde você fez esse vídeo? É Qual que é a locação? eu tenho uma chácara no interior, mais a minha família. Aí a gente tava lá esse final de semana, aí eu fui e gravei lá. Eu achei o máximo, você arrumou uma cisterna. Não tem É, cisterna. Cisterna hoje em dia tem bomba. Ali você estava tirando no saril. Aquilo chama saril, onde você é, puxa. Gente, eu achei o é, máximo. minha tia tem lá no lote dela, e eu passei, que é pertinho o lote um do outro. Aí eu passei pra lá, porque ela molha as plantas dela. Ou é maior dificuldade, professor. Ela puxa assim, É, ó, todo dia. eu Nossa senhora. sei. Nossa, gente, é uma vida. Ou, puxar água no saril é sofrido. Ninguém merece isso, não. Nossa Senhora. Aquela cordinha lá é fininha, machuca a mão. Não, ninguém merece isso, não. Pelo amor de Deus. Vamos fazer uma vaquinha e comprar uma bomba para dar para sua tia. Agora. Quem ia falar também era a Pro- Stephanie ou era a Ana Lúcia? Ana Lúcia, Não fala. professor, aí, no caso do vídeo, uma pessoa só manda ou a gente tudo tem que mandar? Não, uma só manda e coloca explica para mim o que tá rolando, Ah, tá? entendi. Se uma Tá só bom. mandar, todos os trabalhos de vocês, se uma pessoa só enviar, porque eu vi que ninguém enviou nada ainda, tá zero, lá tá zero. Eu fiquei até com medo, achei que vocês não tinham nada para apresentar hoje, lá tá zero. Então, se uma pessoa enviar, só me explica o que tá rolando. Esse é o vídeo, referente ao trabalho tal, quem participou foi o fulano, ciclano, beltrano, escreve tudo certinho para mim, me dá o roteiro certinho do que é aquilo, para na hora, porque a minha preocupação agora é, como eu disse antes com vocês, é o processo avaliativo. Como eu disse para vocês, o Leandro está muito queixoso, né, sobre os encontros dele. E aí, o que acontece? Na hora que a gente sentar, nós vamos fazer uma avaliação muito minuciosa. Então, eu preciso ter argumentos para mostrar para ele. Falar, não, Leandro, aqui, ó, os meninos estão produzindo, tá aqui as produções deles, tudo certinho. Então, não pode faltar um nome, não pode faltar uma data, tem que estar tudo bem organizado para a gente conseguir validar esses trabalhos de vocês para ver se consegue aí uns conceitos bacanas. Senão vai dar ruim. Bom, então esse foi o grupo da Ana Lúcia. Aí tava Ana Lúcia, Mariana, Mirelle e Irene. A Mona Lisa não fez nada, é Calma, isso? professor, não acabou não. Ah, não acabou não? Então vamos. Que bom que não acabou. Não, Então, toca o tem mais terror. coisa ainda. Agora, eu sou uma advogada, a minha parte é uma de uma advogada, e a da Mirella também. Então, nós somos duas advogadas. E agora a gente vai explicar cada uma das leis, bem resumidamente, bem assim, bem por cima mesmo. Deixa eu só entrar aqui no aplicativo, que eu fiz um slide da minha parte. Agora eu passo para você, então, o Não sei se host. achei aqui. Ah, não Não precisa não, professor, eu acho. precisa não? Só, Você não vai sim, sim, compartilhar a tela? Não, eu fiz mesmo era para mandar a parte escrita, né? Ah, tá. Mas Beleza. mesmo de... Não precisa não. Então tá. Ah, deixa eu ver aqui. Mas, gente, o trem sumiu. Então, a primeira... A gente vai falar, né, sobre a consolidação das leis de trabalho.
E a primeira lei que eu vou falar é a da carteira de trabalho. Só um momento. Mirela, Oi. enquanto o meu negócio tá entrando, você pode falar a sua primeira? Posso? Você quer começar falando No sobre caso, aquele... eu esqueci daquelas duas perguntas que a gente ia fazer antes, mas aí você fala aí. Tá, Pra começar. eu vou falar... Bom dia para todos, né? Eu sou a advogada Mirella. Eu vou começar a falar o que é a CLT. Vocês estão me escutando? Sim, bem. Tá. Sim. A CLT é uma sigla que significa Consolidação das Leis do Trabalho. Ela regulamenta as relações trabalhistas tanto do trabalho urbano quanto do rural. Eu vou falar sobre... Você quer que eu fale sobre a primeira lei? Ana Lúcia? Pode falar a sua primeira lei. Tá. A minha primeira lei que eu vou falar é sobre o exame médico. De acordo com o artigo 168 da CLT, diz que será obrigatório o exame médico por conta do empregador nas condições estabelecidas neste artigo e nas instruções complementares a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Primeiro na admissão, segundo na demissão e terceiro periodicamente, ou seja, devem ser realizados exames periódicos para que seja avaliada a condição de saúde da pessoa durante o período de trabalhado, havendo a possibilidade de correção de situações que possam ter surgido nesse período. Os exames periódicos devem ser realizados durante o período de trabalho, quando há uma mudança de função e quando o funcionário retorna ao trabalho devido a férias ou afastamento. Essa foi a lei sobre o exame médico. Você deu uma olhada para ver como anda essa lei que você falou? Se é uma lei que é cumprida pelas empresas, se é uma lei que tem funcionado? Você observou isso ou não? Acho que ela é atual. Então, E mas ela... eu digo assim, no dia a dia, no cotidiano, na vida real, será que é uma lei que acontece? Será que as empresas realizam exames periódicos com os funcionários para ver como está a saúde deles? Será que isso realmente funciona no nosso país? Não pesquisei sobre isso. Não. Então eu vou te falar que, infelizmente, as empresas elas não respeitam essa lei. Ela não é uma lei que emplaca no cotidiano e não é rotineira. Hoje existe dois exames básicos que a pessoa faz, um para entrar e um para sair. Aí sim, se quando ela for sair, ela tiver comprovado que teve algum tipo de problema de saúde causado pelo trabalho, aí a empresa não pode demiti-la e aí ela vai procurar tratá-la, na verdade. Então a empresa não pode demitir quem está doente, se essa doença foi causada pela empresa, como por exemplo uma lesão por esforço repetitivo, LER, né? Eu trabalhava na empresa no computador e eu adquiri LER nas mãos. A empresa não pode me demitir enquanto eu não estiver curado. Então, mas o certo é que a empresa tivesse me acompanhado para não deixar que a lesão talvez se tornasse grave, né? Mas só que as empresas elas não acompanham. Na verdade, são pouquíssimas as empresas que fazem exames periódicos. Os governos, os funcionários públicos são um deles, os governos respeitam esse tipo de lei. Então, por exemplo, o professor do Estado, ele tem que fazer, uma vez no ano, ele faz um exame médico para comprovação da saúde dele, enfim, o GARI. Então, a rede pública, o funcionalismo público, isso até funciona. Já na rede privada, a coisa muda um pouco. Eu, particularmente, eu nunca ouvi falar que um caixa de supermercado teve que fazer um exame médico uma vez por ano. Mas, infelizmente, então, é uma lei muito legal que impediria as pessoas de ficarem doentes, mas no Brasil, infelizmente, não é uma das leis que realmente funciona. A não ser
o admissão e demissão. Esse sim, você faz o exame médico para admissão e o exame médico para demissão. Pode continuar, meninas. Alguém? Alguém, Ana Lúcia? Desculpa, professora, é porque eu estava ali no aplicativo baixando os slides que, nossa senhora, que trabalheira. Então, deixa eu entrar aqui. Oh, Deus. Agora, antes de eu falar a minha primeira lei, eu vou falar qual é o principal objetivo da CLT. Oh, Deus. Oi, Stephanie. Tão linda, Bom dia. Stephanie. Obrigada. Professor, meu Professor. grupo pode ser o próximo? Pode ser. Stephanie, Cleiton, Davi Tá bom. e Luiz Professor. Otávio. Isso aí. Professora, eu vou sair da aula 2 segundos só para baixar o negócio ali. Enquanto isso, a Mirella pode ir falando os dela. Tá bom? Alô? Mirella. Tá, a minha segunda lei que eu vou falar é sobre o FGTS. O FGTS também é uma sigla e ele significa o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Ele é instituído pela Lei 5.107, é regido pela Lei 8.036. E todos os empregadores eles ficam obrigados a depositar em conta bancária vinculada à importância correspondente a 8% da remuneração paga ou devida no mês anterior a cada trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os artigos 457 e 458 da CLT, que é comissões, gorjetas, gratificações, etc. Os depósitos da FGTS devem ser efetuados mensalmente até o dia 7 do mês subsequente ao de sua competência. Quando o dia 7 não for dia útil, o recolhimento deverá ser antecipado e os depósitos são feitos pelo empregador tomador de serviço. A FGTS é uma obrigação do empregador. Muito bom, Mirella. Meninos, o FGTS é um depósito o qual o empregador não dá conta de fugir, porque quando ocorre a demissão ela só ocorre se o FGTS estiver em dia. Então, o dono da empresa, o empresário, ele não consegue demitir alguém se ele não tiver depositado o FGTS. Então, mesmo que ocorra falhas no depósito, mesmo que esse cara não deposite todos os meses como é devido, quando o funcionário vai se desligar da empresa, ele tem que depositar. E a multa, para quem não paga isso, é uma multa assim exorbitante. É para obrigar o cara a pagar mesmo. Só que hoje, devido à busca na diminuição das leis trabalhistas, o trabalhador brasileiro está correndo o risco de perder o FGTS. Uma das questões da reforma trabalhista que vem tramitando no Congresso é o fim do FGTS. Então, uma classe política brasileira ela acredita
que ao invés do FGTS, o empregador poderia pagar um salário melhor para o funcionário. Ao invés de depositar FGTS todo mês, que ele então pagasse um salário melhor para o funcionário todo mês. Aí há muitas divergências e controvérsias com relação a esse assunto. Tem muito funcionário que acha que seria melhor mesmo receber mais todo mês do que ficar com aquele dinheiro lá guardado. Tem muito funcionário que acha que não, que o FGTS é muito importante. Então é uma discussão que vem aí desde o final do último governo Temer. Então ela vem desde o final do governo Temer, essa discussão sobre a reforma das leis trabalhistas e, em especial, a questão do FGTS. Então, é complexo. É bem complexo porque o FGTS, ele serve muito em alguns casos. Quando você vai construir sua casa, você pode sacar todo o FGTS que está juntado ali durante a sua vida toda. Quando você vai se casar, você pode sacar o FGTS também. Então, assim, quando você se aposenta, você saca o FGTS. Então, tem algumas situações que é bacana. Agora, por exemplo, na pandemia, foi liberado o saque do FGTS de até um salário mínimo por trabalhador. Então, agora, numa época bem complexa, você vai ali e vai pegar um salário mínimo que vai te ajudar um pouco aí nessa hora de sufoco. Se não existisse o FGTS, não tinha nada para você pegar. Você já tinha recebido isso ao longo dos anos, trabalhando e ganhando mais, mas agora você não tinha uma reserva emergencial, digamos assim. É seu, né? O dinheiro está depositado lá, é seu, ele não é do governo. O governo ganha muito com o FGTS também? Claro que sim, gente. O que a Caixa Econômica faz de investimentos com o FGTS é uma coisa louca, assim. Então o governo lucra e outra. Com o dinheiro do FGTS, ele serve para que a Caixa possa tocar os programas de governo. Então, assim, eu não vejo extinção do FGTS, mas algumas pessoas veem. Eu sou dos que protege a continuidade desse imposto, dessa lei. Pode continuar aí, gente. Tá, eu vou falar agora sobre, enquanto a Ana Lúcia não chega, eu vou falar sobre a Calma, lei eu que fala... voltei. Pode? Não. Então você vai... Vou. Você falou quantas? Eu falei sobre 3. Não, só 2 só. Duas. Então tá bom. Desculpa mesmo esse bagaço que aconteceu, é porque a internet é muito ruim. Mas tá bom. Eu vou falar primeiramente o objetivo da CLT. O objetivo principal da CLT é regulamentar as relações individuais e coletivas do trabalho nela previstas. Ela surgiu, na verdade, como uma forma de necessidade constitucional após a criação da Justiça do Trabalho. Bom, a minha primeira lei é sobre a carteira de trabalho. A carteira de trabalho e previdência social CTPS é um documento obrigatório para toda pessoa que venha prestar algum tipo de serviço, seja na indústria, no comércio, na agricultura, na pecuária ou mesmo de natureza doméstica. A carteira de trabalho é do direito do cidadão. Nela, na carteira de trabalho, deve constar o contrato de trabalho entre a empresa e o funcionário. E, professor, quando o senhor falou lá com a Mirella sobre isso ser utilizado, muitas empresas tentam não assinar a carteira de trabalho, não é? É verdade. Principalmente no interior, nas regiões mais interioranas, na zona rural. Gente, na zona rural, carteira de trabalho é praticamente inexistente no campo, naqueles trabalhos mais familiares, a carteira de trabalho ela praticamente não existe, né? E assim, é onde prejudica muito o trabalhador rural, porque sem carteira de trabalho não tem arrecadação do Estado. Se não tem arrecadação do Estado, não tem comprovação de que você trabalhou. Como que se aposenta? Porque não existe aposentadoria no Brasil sem um mínimo de contribuição. O povo fala assim, mas aposenta por idade, professor. Sim, quando você chega a certa idade, o governo tem que te aposentar. Porém, tem que ter um pouco de contribuição.
Se não tiver, se a contribuição for zero, você não consegue se aposentar. Você vai trabalhar até morrer. Então, assim, é muito complexa a questão da carteira de trabalho. Ah, mas eu não tenho carteira, mas eu ganho mais. Só que você não vai ser jovem para sempre. Vai chegar uma hora que você não vai dar conta mais de trabalhar. E aí? Você vai precisar se aposentar, você vai precisar de ajuda do governo. Dessa aposentadoria. Ajuda não. Isso, aposentadoria não é ajuda. Você vai precisar do retorno daquilo que o governo recolheu de você a vida inteira. Então, sem carteira de trabalho, você não se aposenta. Pode continuar aí, né? E também, né, a carteira de trabalho dá muitos benefícios para o trabalhador. E sem esse contrato ali, não tem esses benefícios, né? Aí fica. Bom, Exatamente. minha segunda lei é sobre o pagamento do salário. Segundo a CLT, o pagamento do salário deve ser feito mensalmente, mais ou menos até o quinto dia útil do mês, não podendo ser inferior a um salário mínimo vigente. O salário mínimo, né? Que agora deve estar 1.800, 1.900, alguma coisa assim. Nossa, meu sonho. Tá assim, não? 1.045. Nossa, muito pouco. Eu achei, fui longe. Sem desconto. Ainda tem todos os descontos. Nossa. INSS, que é o da aposentadoria, o FGTS, que sai do seu bolso. Tem um monte de desconto. Uma parte sai do seu Professor, bolso. e tem salário máximo? Não, não tem salário máximo. No Brasil, Ah, existe assim, é, uma empresa não pode te pagar mais do que um salário. É assim, mas isso foi uma lei, mas ela foi derrubada, ela não chegou a ser CLT, tá? Mas durante um tempo nós uhum. tivemos a condição assim que uma empresa não podia te pagar mais do que o salário do presidente da República. Que o salário do presidente da República tinha que ser o mais alto de todos. Só que o salário do presidente da República é 20 e poucos mil. Então, e hoje, aí, por exemplo, existem classes no Brasil que ganham isso quinzenalmente. Um médico neurocirurgião que faz cirurgia todo dia, ele ganha muito mais que isso. Ele ganha 56 mil, ele ganha 60 mil. Então, não tem como segurar salário máximo. No capitalismo não existe teto, só existe piso. Não existe teto. Sim, Teto é sem limite. Você pode ganhar entendi. quando você conseguir ganhar. Agora, existe assim, o que existe são as classes e o que não existe, que é fantasioso. Assim, você pensar, por exemplo, que como, sei lá, não sei, garçom, que como garçom eu vou ganhar 20 mil. Você não vai ganhar isso nunca. Não existe uma instituição no Brasil que pague isso para um garçom. Agora, mas não é proibido ganhar também, não. Sei lá, o hotel vai contratar um cara. Vai o tanto você conseguir. O máximo que você conseguir. Não existe teto, não. Céu é o limite. E tem alguns países que tem essa regra, que o máximo do salário do funcionário público, sim, é isso mesmo, do funcionário público é o salário do maior cargo, que seria o presidente da República. Então tem isso, tem alguns países que tem isso, funcionalismo para funcionalismo público, mas no Brasil nem isso. Tá bom. Mirella, agora você pode continuar. Você não tem que falar sobre a jornada de trabalho? Não, é porque aí agora a gente vai fazendo aquela intercalando. Você falou uma, eu falo outra. Tá. Eu vou falar agora sobre a lei que fala sobre a hora extra. A CLT, ela prevê a obrigatoriedade do cálculo da hora extra, sobretudo como uma forma de valorizar o serviço realizado, além do expediente contratado. Desde o final de 2017, está em vigor a reforma trabalhista, que promoveu mudanças na relação entre empregado e empregador. Um trabalho com carteira assinada atualmente deve cumprir uma jornada semanal de 44 horas, ou 8 horas diárias. A legislação ainda prevê a realização máxima de 2 horas extras. E para que a jornada seja corretamente assinalada, o setor de recursos humanos deve efetuar o controle de horas extras na sua empresa, verificando se a prorrogação de jornada é inclusive uma mera compensação ou um banco de horas.
O banco de horas é horrível, meninos. O banco de horas é uma forma que eles encontraram para que você não receba pela sua hora extra. O banco de horas é assim, você trabalha 2 horas extra por dia, no final do mês você tem lá, sei lá, 40 horas extra para receber. E aí o seu patrão não te paga. Ele cria um banco de horas. Aí um dia que estiver bem tranquilo, que não tiver serviço, ele te dispensa. Fala, Mirella, pode ir para casa e vamos fazer aquele banco de horas, vamos pagar aquelas horas suas. Aí você não precisa vir amanhã também, não? Aí pronto, ele te dá uma folga ao invés de te pagar o dinheiro. Então, o banco de horas, no meu ponto de vista, como proletário, como trabalhador, eu acho que é uma sacanagem. Eu já ouvi falar desse banco de horas. Porque tem É empresa, bem... gente, tem empresa que ela pode fechar. Tem empresas, existem algumas empresas de alguns ramos que o cara pode fechar e pegar uma semana, por exemplo, de folga coletiva para todo mundo. Então, se ele faz isso, ele paga as horas de todo mundo. Quando ele precisou, você trabalhou igual um louco. Agora ele não precisa mais, vamos descansar e paga essas horas aí. E eu acho que isso aí é uma sacanagem. Pode continuar, meninas? É verdade, porque, né, trabalhou, ao invés de receber o dinheiro, te dá uma folga. É meio que... Mas é. Bom, agora eu vou falar sobre a jornada de trabalho. A jornada de trabalho, como a Mirella acabou de citar, é de 44 horas semanais, podendo ser dividida 8 horas por dia, né, de segunda a sexta, e 4 horas no sábado. Isso. Tá, eu vou falar agora sobre a lei que fala sobre as férias anuais. De acordo com o artigo 134 da Lei número 1535, as férias elas serão concedidas por ato do empregador, em um só período nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Somente em casos excepcionais serão as férias concedidas em 2 períodos, um dos quais não poderá ser inferior a 10 dias ocorridos. As férias, elas agora elas podem ser divididas, né? Antigamente não podia. Você tinha que pegar os 30 dias reunidos. Porque eu acho que férias é isso, né? Você pegar 30 dias. É férias. Hoje não. Hoje o seu patrão ele pode negociar com você. Primeiro, ele pode te pagar 15 dias. Ao invés de te dar folga, ele te paga 15 dias. Então você não. Aí suas férias diminuem para 15. E ele pode fracionar esses 15 dias que sobraram. Como são só 15, ele pode dividir isso até 3 vezes. Então, ele pode dividir isso em 3 de 5. 3 vezes de 5. E aí, no meu ponto de vista, ele acaba com o próprio nome, né? Férias. Porque eu não acredito que isso seja descanso. E como as condições do brasileiro são muito precárias, normalmente se ganha muito pouco, se vive com o que se ganha, você não tem reserva. O brasileiro não tem reserva, gente. O brasileiro que tem dinheiro junto, guardado, é a minoria. A maior parte do brasileiro tem dívida. Não tem dinheiro guardado. Vive no vermelho, vive devendo. Então, para o cara que tem dívida, para ele é mais interessante ele ter dinheiro do que ter folga, do que ter férias. E aí ele acaba vendendo parte das suas férias, fracionando as férias para ajudar o patrão, para trabalhar e, enfim, receber aqueles 15 dias em dinheiro e pagar suas contas. Porque férias, para você gozar de suas férias, você tem que ter dinheiro no bolso. Sem dinheiro, você não goza de suas férias. E aí entra a questão do pagamento antecipado do mês de férias. As minhas férias são em julho. Então, eu já recebo o mês de julho no final de junho, para eu sair de férias. Só que quando eu volto em agosto, eu não recebo nada. Então, no Brasil, o que acontece normalmente é que o trabalhador ele recebe o julho em junho e antecipa também o pagamento das contas de setembro, de agosto.
Porque quando ele volta em agosto, ele volta sem dinheiro. Então ele acaba não gozando férias, justamente porque ele não pode gastar aquele dinheiro. Porque quando as contas chegarem, ele vai ter que pagar. Então, férias no Brasil virou mesmo uma moeda de troca e onde você consegue ganhar um pouco mais de dinheiro do que realmente férias, aquelas do vídeo de vocês, onde eu vou descansar e vou ter um garçom para me servir, vou para a praia. Isso acontece com uma pequena parte da população. A maior parte não sabe o que é isso, não. Pode continuar aí. Olha, agora eu vou falar sobre o período de descanso. O trabalhador ele tem direito a um dia de descanso por semana remunerado. Professor, então nesse caso, o trabalhador vai ser como se ele tivesse trabalhado nesse dia? Exatamente. É o descanso remunerado. É um dia como se fosse trabalhado. E esse dia, antigamente, só em algumas classes específicas que esse dia poderia ser mudado do domingo. Tinha que ser domingo. Todo mundo tinha que folgar no domingo. Hoje em dia, já não tem mais isso. Hoje em dia, cada empresa faz da forma que lhe é melhor. Então, hoje em dia, não é obrigado mais ter folga domingo, não. O cara pode te dar a sua folga na terça, na quinta, na sexta. E é o que acontece, por exemplo, nas lojas de shopping e na indústria. A indústria não para. A indústria, por exemplo, a indústria farmacêutica, ela não para. Ela trabalha de segunda a segunda, 24 horas quase. Então, ela tem várias escalas. Então, o cara, às vezes, ele pega a folga dele na quinta, na segunda, na terça. Dificilmente essa folga vai ser todo fim de semana. E no shopping, a mesma coisa. As pessoas que são trabalhadores dessa rede, elas também trabalham, também pegam folga na segunda, ou na terça, ou na quinta. Então, há um escalonamento, né? Mas é isso mesmo. Esse dia, ele é remunerado. Ele entra... São 30 dias trabalhados. Mas você não trabalha os 30, né? Dos 30, você tem 4 folgas. Então, essas folgas são remuneradas. É como se você tivesse trabalhado. A minha irmã, antes da pandemia, né? Porque agora não tá tendo. Ela trabalhava com um evento no shopping. Uhum. Aí, ela trabalhava de domingo a domingo, só que com uma folga na semana. Aí podia ser no sábado, ou numa quarta, numa segunda, numa terça. Tem gente que até prefere ter folga durante a semana, porque consegue resolver as coisas da vida, né? Durante a semana o banco está aberto, as lojas estão abertas, domingo é mais complexo. Então tem gente que prefere folga durante a semana. Tem gente que não, que acha que o fim de semana é sagrado e não pode ser trabalhado. Então, eu acho que isso Vai de cada pessoa. eu não tenho uma coisa assim coletiva. Tem gente que não consegue, tem que folgar. Domingo é dia de folga e ponto. Se trabalhar no domingo entra em depressão. Tem gente que não. Sabe o que eu não gosto? Eu não gosto de emendar. Eu não gosto de emendar. O ano passado eu emendei muito. Até por causa de vocês, do novo médio, eu emendei muito. Ano passado eu dava aula até sexta-feira, sábado muitas vezes tinha formação o dia inteiro e domingo formação o dia inteiro. Aí na segunda-feira eu tinha que dar aula de novo, 7 horas da manhã. Aí para mim é horrível. Você tem que ter um dia para você ficar deitado, sabe? Assistindo televisão. Descansando. Tem que ter para você ficar com Só dor. à toa, não dá pra ficar de domingo a domingo, não. É uma coisa muito Não. exaustiva. Tem que ter um dia para você ficar com dor nas costas de tanto ficar deitado. Tem que ter. Sim. Vamos lá. Pode ir, Mirella. Tá. Então agora eu vou falar sobre a lei que fala sobre a licença maternidade e licença paternidade. A empregada gestante ela tem direito a uma licença de 120 dias de afastamento de suas funções, sem prejuízo de seu emprego e de seu salário. Já o prazo para o empregado é de 5 dias. Cumpre ressaltar que o pagamento do salário durante a ausência da empregada é de responsabilidade do empregador, que poderá posteriormente realizar a compensação junto ao INSS,
quando do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos, os creditados, a qualquer título, a pessoa física que lhe preste serviço, nos termos do artigo 72 da Lei 8.213. Muito bom. Meninos, 120 dias, né? 4 meses. Então, quando você está grávida, você pode pegar esses 120 dias, inclusive você pode pegar antes do bebê, antes do seu parto. Você não precisa pegar no dia que o neném nasce, não. As mulheres tentam segurar o máximo para poder ficar os primeiros meses de vida com o bebê. Então elas seguram para não pegar, mas se você quiser pegar 1 mês antes, 2 meses antes e ficar 2 meses depois, pode. E aí tem um detalhe que eu acho legal no Brasil, foi aprovado no governo Dilma, primeiro mandato, foi aprovado 6 meses de licença maternidade. Então, hoje, a empresa que quer, de livre e espontânea vontade, te dar 6 meses, ela recebe os 2 meses do INSS. Então, não sai do bolso do cara, não. Ele paga, mas depois ele pega de volta. Todos os 6 meses, na verdade. Os 4 meses também. Só que ele não pega tudo. Ele pega parte. Os 80% do dinheiro que ele te pagou, ele pega de volta. Mas os 2 meses a mais, se ele quiser te dar, ele pode, ele paga. E ele pega integralmente nas suas declarações de imposto, ele é ressarcido aqueles 2 meses. Então, hoje, a trabalhadora brasileira ela pode estender a licença maternidade por até 6 meses, de acordo com a empresa que ela trabalha. O trabalhador, 5 dias de folga. Então, o pai, ele tem 5 dias de folga a partir da data do nascimento. Então, você está lá trabalhando, seu filho nasceu, você recebe um telefonema, você pode ir para casa e resolver as coisas, ficar ali durante 5 dias resolvendo as coisas. E eu acho muito pouco 5 dias, eu acho que o pai podia ficar pelo menos uns 10 dias com o filho dele. Até para ajudar a esposa, que acabou de passar por um processo, né? Ela deu à luz. E pode continuar. Sim, é verdade. É muito pouquinho, né, tadinho do pai. Mas tá bom. Agora eu vou falar sobre o 13º salário. A CLT garante... Quer falar alguma coisa, professor? Não. A CLT garante ao trabalhador um salário extra por ano, chamado 13º salário. Faz jus a esse salário extra todo trabalhador em regime de CLT. O 13º salário, você tem ele uma vez por ano só, professor? Ou tipo 6 meses? Não, é 13º, né? 13º. O ano tem 12 meses, né? E aí você verdade. E aí você recebe como se fosse o 13º mês. É um salário a mais no fim do ano. Getúlio Vargas, quando criou o 13º salário, ele pensou assim, o trabalhador, no final do ano, ele gasta muito. Porque os filhos vão de férias, ele precisa fazer as compras de Natal, ele tem a comemoração do Ano Novo, então ele merece esse abono salarial para ele curtir o final do ano dele, para ele fazer as compras de Natal, enfim, comprar um peru, comprar cidra, comprar champanhe e tal. Foi assim que ele pensou, foi assim que ele idealizou. Em alguns países, em algumas empresas multinacionais, não vou nem falar países, porque isso acontece no Brasil, em empresas multinacionais. Tem algumas empresas multinacionais, tem uma famosinha, cujo eu não vou dizer o nome, porque nossas aulas são gravadas e tudo tem direito autoral, mas tem uma muito famosa, que vocês compram roupa de todos os tipos, que vende óculos, que vende pulseira, que vende sapato, que vende um monte de coisa, das maiores que tem no Brasil, que ela paga até 15º salário. Ela paga o 13º, que é obrigatório. Aí, dependendo do rendimento dela naquele ano, ela paga 14º e paga até 15º. Dependendo do tanto de dinheiro que ela ganhou naquele ano, como foi a produtividade dos funcionários, ela divide parte desse dinheiro no final do ano em forma de pagamentos de salário. É muito massa. Virgem Maria. Aí que é dinheiro, viu? Pode ir. Pode ir, Mirella. Tá. Eu vou falar agora sobre
a lei que fala sobre as faltas permitidas no trabalho. Segundo o artigo 473 da Consolidação das Leis do Trabalho, que é a CLT, algumas situações fundamentam a falta de um trabalhador ao serviço. Nessa lei também é definido o número de dias em que tal ausência é permitida de acordo com cada situação. O período limite leva em conta apenas os dias trabalhados. Tem o que a lei encara como um não comparecimento justificado, como falecimento de marido ou esposa, ou companheiro de união estável, avó ou avô, etc. E qualquer outra pessoa que viva sob a dependência econômica do funcionário, desde que essa situação esteja registrada na CTPS, que é a carteira de trabalho, enfim. E casamento, nascimento de um filho, licença maternidade, doação voluntária de sangue, alistamento como eleitor e etc. Muito bom. Só para completar, quando você fica doente, o seu patrão ele só é obrigado a pagar um atestado médico de no máximo 15 dias, na verdade 14 dias. Então, quando você vai ao médico e o médico te dá um atestado de 20 dias, ele já não serve mais para que você receba da empresa. Aí você tem que ir no INSS, porque quem te paga isso é o governo. O dono, o empresário, a empresa privada, ela não é obrigada a te pagar um atestado médico maior do que 14 dias. Então, eu quebrei a perna e o médico já sabe que eu vou ficar 45 dias sem poder trabalhar. Então, ele já me dá a documentação me encaminhando para o INSS, para o governo. Então, aí eu vou lá no governo, aquele imposto que eu pago para aposentadoria, ele serve também para atestados médicos. Então, eu vou lá e tem 45 dias, tá aqui. Aí eles vão me remunerar aquele período. A empresa que eu trabalho não é obrigada a me pagar. Quem me paga é o Estado, de acordo com aquela contribuição. Mais uma vez, a gente entra lá na carteira de trabalho, que a Ana Lúcia falou no início. Foi a Ana Lúcia ou a Mirella? Acho que foi a Ana Lúcia. Mais uma vez, a gente entra lá na carteira de trabalho. Se você não tiver carteira de trabalho, você não deposita o FGTS. Você quebra sua perna e fica em casa 45 dias, ninguém te paga nada. Você está praticamente desempregado. Pode continuar aí, meninos. Pois é, aí que a gente vai vendo a importância, né, da carteira de trabalho. Exatamente. E tem muita gente que, tipo, vai na empresa, a empresa fala, ai, não, que não sei o quê, eu te pago um salário maior, que não sei o quê. Aí a pessoa vai e cai, mas, tipo, ela tá perdendo todos os benefícios que ela ia ter. Não compensa, gente. Eu falo por experiência própria. Eu trabalhei como preparatório para concurso público. Eu dava aula para cursinho de concurso público. Os concursos. CELG, Saneago, Polícia Militar, Polícia Civil. Eu trabalhei 12 anos com isso. 12 anos sem carteira assinada. Por quê? Porque o salário era altíssimo. Era altíssimo. Então, a gente nem se preocupava. E hoje eu digo para vocês, com experiência própria, que burrada que eu fiz na minha vida. Eu perdi 12 anos de trabalho. São 12 anos que eu vou trabalhar a mais para poder aposentar. Então, assim, não façam, gente. Não compensa. E lutem pelos direitos de vocês. Amanhã ou depois vocês vão entrar no mercado de trabalho. Então, vocês têm que conhecer as leis e saber que as leis, elas são garantias para vocês. Não vem conversa fiada, porque eu vou te pagar mais, que eu vou te pagar não sei o quê. Não compensa. Infelizmente, como nós vivemos um país muito precário, a gente acaba concordando com muitas coisas por necessidade. Por isso que a gente tem que estudar muito, escolher umas profissões bacanas para não ter que se submeter a esse tipo de coisa. Verdade. Bom, agora eu vou falar sobre vale transporte e vale alimentação. Importante. Tá. O vale transporte e o vale alimentação, eles são muito semelhantes. O vale transporte, ele auxilia, ele é um auxílio que o trabalhador recebe em dinheiro da empresa para custear de forma mais barata o transporte. E o vale alimentação, né, que os dois são semelhantes, é o auxílio recebido pelo trabalhador para se alimentar com um custo reduzido. É isso aí.
hoje em dia, o Vale Transporte e o Vale Alimentação, muitas vezes eles não são mais o Vale. Porque no início, quando foi criado, era o Vale mesmo, gente. A empresa ia fazer um convênio com uma empresa de Vale Alimentação. Então, era uma empresa que te emitia um tiquezinho, um vale, um chequinho, um papelzinho de Vale Alimentação, e aí você gastava esse vale no supermercado. O supermercado depois recebia esse vale lá da empresa. Você não tinha nada a ver com isso. E o Vale Transporte é a mesma coisa. A empresa te dava uma cartela com o passe de ônibus, que antes era um passe, né? Era um passe de ônibus. Você passava na catraca. Então pagava o ônibus. Isso foi evoluindo. Hoje em dia, o Vale Alimentação, muitas vezes ele é pago em dinheiro. Então a gente recebe o dinheiro do Vale Alimentação, um depósito além do salário, referente ao Vale Alimentação. Então você não é obrigado a ir comer ou fazer compra só onde aceita o Vale. Você pode fazer o que você quiser com esse dinheiro. E o Vale Transporte também. Muitas vezes também é depósito em dinheiro. Você recebe um depósito a mais em dinheiro referente ao Vale Transporte. Hoje em dia, com aquele benefício da carteirinha, o que muitas empresas fazem é depositar direto como vale na sua carteirinha de ônibus lá no City Pass. Então, eles depositam ali já o seu Vale Transporte. E vocês sabem muito bem que eu posso pedir a restituição desse Vale Transporte. Tem alguns lugares que eu vou com a minha carteirinha e vendo, pego a restituição. Então, transforma aquilo em dinheiro. Para quem tem carro, tem moto, tem seu próprio veículo, é preferível ir lá transformar isso em dinheiro para abastecer, né? Para pôr gasolina. Então, assim, são benefícios, e são benefícios que a gente tem que brigar sempre. Eles não podem ser retirados do trabalhador. São benefícios que nos ajudam muito, muito mesmo. Faz uma diferença muito grande o Vale Alimentação e o Vale Transporte. Vai lá. Tá. Agora eu vou falar sobre o meu último, né? Que fala sobre a lei, que fala sobre o adicional noturno. Segundo a Constituição Federal, em seu artigo 7 e a consolidação das leis do trabalho, que é a CLT, no artigo 73, o trabalho noturno deve ser remunerado com um adicional, que é de no mínimo 20% da hora normal, e a CLT também dispõe que a hora noturna tem uma duração diferente da diurna. CLT, assim, no lugar de 60 minutos, o lapso temporal será de 52 minutos e 30 segundos, para completar a jornada de trabalho nesse horário. Porém, para os trabalhadores rurais não há redução no tempo da hora noturna. Isso acontece porque quem regula os adicionais para esses trabalhadores não é a CLT. Contudo, eles recebem um adicional de 25%. Beleza. Acabou? Tem mais? Tem mais. Mirella, Vamos você lá. falou sobre as faltas permitidas ou não? Falou. Falei. Falou? Então tá. Então agora eu sou duas seguidas, né? Acho que eu pulei uma, sei lá. Bom, agora eu vou falar sobre o acidente de trabalho. O acidente de trabalho, ele está previsto na CLT e pode gerar desde uma indenização pelo dano causado, bem como um auxílio pelo tempo que o funcionário ficar afastado. Um auxílio, entre aspas, né? E agora eu vou falar sobre o seguro-desemprego, que garante ao trabalhador até 5 parcelas em dinheiro, que são calculadas em base no salário pago ao trabalhador, para que o mesmo possa ter tempo para se recolocar no mercado de trabalho sem o prejuízo do seu sustento. Agora sim, acabou. O seguro-desemprego, ele sofreu algumas alterações aí com essas mudanças das leis trabalhistas. O seguro-desemprego, ele antes era assim, você trabalhava 7 meses numa empresa, você já tinha direito ao seguro-desemprego se ele te mandasse embora. Então, ele te mandava embora sem justa causa. Justa causa, gente, tem algumas... Vocês não fizeram pesquisa sobre justa causa, não? Não. Tá. A justa causa, ela tem algumas condições em que se enquadra como justa causa. Tem algumas coisas, tipo
lá no serviço, gente, no trabalho, não é muito diferente da escola, não. No trabalho também você assina advertência. Vamos supor, você tem que chegar 8 horas todos os dias. E aí você chega 8h30 todos os dias. Aí o cara te dá uma advertência, porque você está chegando atrasado, você tem que saber. Com 3 advertências, ele pode te dar uma justa causa. Então ele te dá embora sem direitos nenhum. Assim, só mesmo a rescisão de contrato e tchau. Você desrespeitou as normas da empresa, ficou comprovado que você estava desrespeitando as normas da empresa, e mesmo assim você continua desrespeitando. Então isso é justa causa. E aí tem algumas coisas. Até briga no trabalho pode te dar uma justa causa. Dependendo das agressões verbais ou físicas que você fizer a algum outro colega de trabalho ou superior, você pode ganhar uma justa causa. Então, assim, justa causa é isso. É quando você é demitido de forma justa. Você errou demais. Tem que te mandar embora. Roubo. O cara quando rouba a empresa, né? Quando lesa, quando mente. Tem muita coisa que faz o cara ser mandado por justa causa. Aí, nesse caso, não tem seguro-desemprego. Mas então o seguro-desemprego ele era assim, você trabalhava 7 meses, você já tinha direito a seguro-desemprego. Eles mudaram isso. O cara tem que ter no mínimo 2 anos de trabalho contínuo. Então ele tem que ficar numa empresa 2 anos para depois começar a ter essa garantia a cada 7 meses. No início ele não vai entrar e já de 7 meses ele já vai... Por quê, gente? Porque tinha trabalhador no Brasil que trabalhava assim. Trabalhava 7 meses na empresa, dava um jeito de ser mandado embora para ficar 3 meses à toa. Aí trabalhava mais 7 meses, dava um jeito de ficar embora para ficar 3 meses à toa. E assim, professor, isso não existe não. Eu estou falando para vocês porque eu conheço gente que viveu assim a vida inteira. Trabalhou um pouquinho, aí dava um jeito de ser mandado embora, fazia alguma coisa, era mandado embora, aí ficava no seguro-desemprego. Então, isso também é sacanagem, é agir de má fé. Então, por essas, é que eles mudaram um pouco a regra. Agora, existe hoje no Congresso políticos querendo acabar com o seguro-desemprego. Gente, o seguro-desemprego ele é essencial no Brasil para que a economia não entre em colapso. Nós temos milhões de desempregados. O que nós vamos fazer com esse povo se não tiver seguro-desemprego? Como que esse povo vai comer? Como que a economia vai girar? Então, o seguro-desemprego ele é essencial. E o seguro-desemprego ele sai também do INSS, que também é o dinheiro que eu estou depositando. É meu dinheiro. Então, não pode acabar, não. Na verdade, o seguro-desemprego no Brasil tinha que melhorar. Aí agora acabou, então, Ana Lúcia? Sim, acabou. Ana Lúcia, Mariana, Mirella e Irene. É isso? Exatamente. A Mona Lisa vai ser Nós oportunizada, mas a avaliação dela não vai ser igual a de vocês, não. Aí vocês organizam o vídeo, postem lá até dia 10, explica direitinho. Olha, eu achei a forma que vocês fizeram, eu achei muito legal, ficou muito explicativo. Apesar de ter achado assim que ficou grande demais, mas eu acho que ficou bom. Para mim, acho que ficou na medida. Ele estourou o tempo, mas as explicações de vocês e o próprio videozinho que eu adorei, eu acho que pagam esse tempo que ele estourou. Infelizmente, hoje a gente não faz mais nada. Só se tiver apresentação. Hoje a gente faz... Gustavo, você ia apresentar sozinho. Seu tempo, você consegue apresentar nos minutos que faltam? Não, professor. Tá. Professor. Qual Gustavo que você está falando, professor? Gustavo Henrique. Tá. Não, professor. E eu não vou apresentar mais sozinho, não. Teve uma mudança lá ao longo desse tempo. O Eduardo quer fazer comigo. Nós fizemos a dupla. Gustavo e Eduardo? Sim, Gustavo e Eduardo. Vou anotar aqui. Mas então hoje não dá tempo, não. Não dá, não. Dá não, gente. Tá muito pouco. Vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar um pouquinho mais cedo hoje. E bom descanso, bons estudos. Meninas, parabéns, tá? Ficou faltando vocês ligarem o vídeo de vocês para eu ver vocês explicando, para eu ver o quanto vocês estudaram para fazer essa apresentação de vocês. Foi massa, tá? Parabéns. Obrigada. Obrigada.
De nada. Meninos, então, na próxima aula, eu vou com o Emerson, que era para ter sido o primeiro. Mas se ele não tiver, o restante já tem que estar preparado para apresentar. Eu não posso ficar mais que 3 encontros com esse trabalho, não, tá? Então, esse já foi o último, a gente falou sobre. Esse é no máximo mais 2 agora para a gente concluir, tá bom? Tá bom. Então, tchau para vocês. Bom descanso. Boa Tchau, semana. professor. Bom dia. Ótimos estudos. Professor. Tchau, tchau. Tchau.